Graça e paz, irmãos. Eita, gente, graça e paz, irmãos. Glória a Jesus. Irmão, eu tô feliz. Tô feliz mesmo, um pouco temerosa, mas feliz com o meu Senhor, por mais oportunidade que Ele tem me dado, né, de ministrar a palavra dEle para a tua igreja. E agradecer também o pastor Daniel, que, né, confiou em minha pessoa. Mas abra comigo aí em Atos dos Apóstolos. Ai, gente, eu confesso que eu falei, Senhor, a tua palavra é tão rica, né? Tão rica. Ficou difícil. Eu falei, Jesus, me ajuda. E Ele me ajudou, irmão. Então, abra aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que vai dizer assim: E Pedro e João subia junto ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé. E andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Somente até aqui, irmãos. Somente até aqui. Irmãos, como eu tinha falado, né? Eu confesso que eu fiquei temerosa, pedindo ao Senhor, que eu estava com uma mensagem já preparada. Uma mensagem que, assim, é bem confortável para mim, pregar sobre ela. E eu falei, essa mensagem mesmo. Mas depois eu falei, Senhor, me perdoa, né? Eu vou ministrar para a tua igreja. A igreja é tua, não é minha. Aí foi quando eu comecei a pedir direcionamento a Deus. E o Senhor me direcionou essa mensagem. Eu quero compartilhar com a igreja em nome de Jesus, tá bom? Irmãos, como eu falei no início, né? A Bíblia, ela é muito rica. Eu poderia aqui falar com vocês sobre o juízo de Deus. Eu não estaria pregando nada de heresia. Eu poderia pregar aqui sobre pecado. Poderia pregar sobre santidade, né? E estaria tudo dentro da palavra do Senhor. Só que hoje eu quero falar com vocês sobre a bondade de Deus, né? Sobre um Deus bom, um Deus que é misericordioso, né? Que em meio a tudo que nós vivemos, se Ele quiser hoje mudar o quadro, Ele muda, né? E desde o início, esse Deus sempre foi um Deus bom. Você lembra aí comigo que uma vez Deus deu a ordem a Adão, né? No comer de tal fruto. E Adão, ali induzido pela tua mulher, ele vai pecar. E o Senhor falou, né? Que se comesse, ele iria morrer. Só que Deus já havia feito um plano, irmãos, de restauração, bem antes da fundação do mundo. Ou seja, Ele sabia que o homem iria pecar. Ele sabia que a ordem que Ele ia dar, o homem não iria cumprir. Então, por isso que Deus, Ele não é pego de surpresa. Bem antes da fundação do mundo, Ele havia feito um plano de restauração para a humanidade. E eu acho isso lindo. Ele manifesta Jesus na terra, né? E Jesus vem manifestando o poder de Deus, né? Restaurando, curando, perdoando pecados. Eu acho isso muito incrível, porque Jesus, diferente de mim, de você, que é ser humano, eu sou falha mesmo, né? Jesus, Ele não vê como a Rafa vê. Ele não vê como a igreja, não vê nada, não vê. Jesus, Ele é muito diferente. Uma certa vez Ele estava aqui na terra, judeus, Ele não se dava com os samaritanos. Jesus, Ele vai caminhar um percurso e vai decidir, irmão, passar por Samaria, por causa de uma mulher. Por causa de uma mulher, o Senhor decidiu passar ali para ter um encontro com ela. Olha a bondade do Senhor se manifestando aí, né? Olha a bondade de Deus. E eu acredito que Lucas, né, que escreveu o Atos dos Apóstolos, escreveu também o livro de Lucas, esse doutor Lucas aqui, o médico, eu acredito, irmão, que foi isso que atraiu ele, né?
até Jesus se maravilhar tanto ao ponto de parar um pouco a sua vida e começar a escrever, né, as manifestações de Deus, que você vai ver ali no livro de Lucas, que Lucas ele vai escrever sobre a manifestação de Jesus na terra, né? Vai falar que ele curou, né? Que ele perdoou o pecado, que ele uma certa vez tinha um homem muito já velhinho, Zacarias, né? Juntamente com a sua esposa, não podia ter filho, e Deus, né, abriu a madre. Lucas ele vai relatar isso tudo. E nesse período que Lucas vai começar a relatar isso, né, ali naqueles escritos, eu acho interessante que Lucas, ele vai direcionar, o livro de Lucas ele é direcionado diretamente para os gregos, sabe, pastora? Para os gregos. E os gregos, eles achavam que as habilidades que nós temos, né, a forma que nós temos que atraía os deuses. Ele achava que quanto mais a pessoa fosse habilidosa, quanto mais a pessoa tivesse aparência, era mais abençoado pelos deuses. Só que Lucas, entendendo isso, ele vai desconstruir isso tudo. Ele vai começar a mostrar um Deus que não olha para a habilidade do ser humano, né? Porque é um Deus que não tem nenhum interesse nas suas habilidades. Ele não tem interesse da forma que eu canto. Ele não tem interesse da forma que eu prego. É um Deus que tem interesse na vida de um ser humano, independente se ele tem habilidade ou não. Aí Lucas vai fazer isso. Ele vai quebrar isso. Ele vai fazer com que os gregos entendessem que esse Deus, ele não se atrai por causa disso. Não é por causa disso. Ele vai começar a relatar ali várias coisas. Só que quando chega em Atos dos Apóstolos, parece que ele vai dar uma continuidade. Parece que ele vai dar uma continuidade. Agora que ele falou da manifestação de Jesus, né? Ele vai fazer com que a gente entenda, quando a gente lê, que a história não acabou ali. Ele vai estar explicando isso para eles o seguinte, olha só. Eu já falei para vocês sobre a manifestação de Jesus, né? Incrível. Que quem se aproxima desse Jesus, começa a ter as mesmas características dele. Aí por isso que ele vai começar a escrever Atos dos Apóstolos, para que a gente pudesse ter uma compreensão melhor, que nada acabou ali somente em Jesus, que todos que se aproximaram dele começaram a ter as mesmas características. Irmão, você bem reta, mesmo que o Senhor falou aqui comigo para vocês, tá bom? E quando chegamos no capítulo 3, que foi onde nós lemos, está a prova viva disso. Pedro e João estavam subindo a porta, né, do templo para poder orar. Engraçado que eu fico imaginando Pedro imaginando o que Jesus faria nessa situação, né? Aí Pedro chega à porta do templo, está aquele homem lá pedindo esmola. Naquela época, gente, aquele homem não estava no templo, não é porque ele não queria, é porque ele não podia estar dentro do templo. Aí Pedro olha aquela situação, aquele homem vai pedir esmola para Pedro, né? E para João, como estava pedindo para todos os que entravam ali, como a Bíblia vai dizer. E Pedro vai olhar, vai fitar os olhos nele e vai dizer: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Só que antes de chegar nesse levanta e anda, algo me chamou a atenção. Que Pedro disse que ele não tem prata e nem tem ouro. Só que antes de ele falar isso, ele fitou os olhos naquele paralítico. E eu achei isso lindo, pastora, porque os olhos são a janela da alma. Aquele paralítico estava pedindo aquele que ele precisava no momento, ou seja, estava verbalizando o que ele precisava no momento. Só que Pedro, quando ele fita os olhos para aquele homem, ele conseguiu identificar que ele queria algo muito além do que ele estava verbalizando no momento. Porque eu não sei se você entendeu isso. Tem vezes que a situação está tão difícil, tem vezes que o cenário está tão difícil, que a gente só sabe verbalizar aquilo que o cenário está nos mostrando, né? Exemplo, a situação está atribulada lá em casa. Eu só sei pedir: Senhor, muda o quadro. Mas quando na verdade eu preciso de algo muito além. E Pedro vai entender isso. Quando ele olha, ele conseguiu interpretar o que aquele homem de fato queria. E o que aquele homem de fato queria, pastora, era mudar a história dele. Não era mudar o momento, mas era mudar um destino. Um destino. E Pedro vai entender isso. E quando Pedro libera a palavra, preste atenção nisso, gente. Quando Pedro libera a palavra, aquele homem que estava precisando, ele vai, né, soltar. Pedro antes vai
colocar a mão sobre aquele homem, vai colocar ele em pé. Mas quando aquele homem recebe a palavra de fato, ele vai soltar e vai pular e vai entrar dentro do templo. Sabe o que ele entendeu naquele momento? Eu não recebi somente a cura, não. Eu estou recebendo o acesso. E quando eu comecei a entender isso, irmão, eu vi que Pedro fez exatamente igual Jesus fez. Quando Jesus foi crucificado, o que Jesus fez, irmão? Liberou uma palavra. Tetelestais, está consumado. Jesus aí estava liberando acesso de uma vez por toda para a humanidade. Então, minha irmã e meu irmão, o acesso hoje está liberado desde quando Jesus foi crucificado. Então não sei o que te prende, mas Jesus me trouxe somente aqui para te dizer: hoje eu libero acesso para a tua vida. Porque aquele homem não tinha nada a ver com isso, pastor. Não foi culpa dele. O que o céu falou comigo, o que você está passando hoje, não tem nada a ver contigo. E é por isso que hoje eu libero acesso para você. Não sei o que está travado na sua vida, é sua vida financeira. Não sei se é doença, não sei se é casamento destruído, se é falta de perdão. Mas o Senhor está dizendo para ti hoje: o acesso está liberado. Assim como Pedro entendeu e reproduziu tudo o que Jesus faria, hoje eu também estou reproduzindo tudo o que Jesus faria. Se tem alguma coisa travada aí, que não está te deixando ter acesso a algo, hoje está liberado o acesso. Mas agora, irmão, presta atenção nisso. Aquele homem, após receber a palavra, ele saltou. Então entenda algo. Não sei qual o movimento que você precisa fazer, mas receba a palavra do Senhor e se movimente, porque aí é sinal de que de fato você recebeu. Eu falei que seria bem reta no que o Senhor falou comigo. Então é essa a palavra minha e para a sua vida. O acesso já está liberado.